Estamos iniciando a nossa aula número 194 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Avançamos muito, desde o início. Na aula anterior, nós expusemos a visão do espírita sobre o destino futuro do homem, bem como a existência ou não de uma condição inata de pecado que o leva a ter que se redimir e sofrer. De acordo com a doutrina espírita, quem constrói o próprio destino do homem é o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Esse livre-arbítrio e a sua vontade, eles têm que se compatibilizar às leis divinas. Deus não intervém na vontade do homem. E Deus não castiga ou não absolve. Não existe a condição do pecado. O homem tem um destino nas suas mãos, considerando também, no caso, as encarnações passadas, que trazem seus efeitos sobre o presente. Então eu dei um exemplo muito interessante, que foi o exemplo da bicicleta. A bicicleta é como se fosse a encarnação do indivíduo. As leis divinas são figuradas aí na força da gravitação universal, que leva todos os corpos para o centro da Terra, a atração para o centro da Terra. Caem. E Deus então dá a esse indivíduo a encarnação, ele entra na encarnação, que é a bicicleta, e pedala. Se ele compatibiliza as suas pedaladas, os seus movimentos, as leis divinas, ele não cai, ele não se fere. Pelo contrário, ele anda a distâncias grandes e encontra situações muito favoráveis para eles, em outras estradas, outros percursos, vales, rios, bosques, ele vive. Mas se ele usa essa bicicleta para fazer piruetas, acrobacias, produzir manobras radicais, aí ele cai e machuca o joelho. Quando ele cai, nada mais é do que ele violou a lei da gravitação universal, porque se ele faz uma coisa errada, a lei vai trair, vai levá-lo ao solo. Então, essa ferida que ele faz no joelho, esse ferimento, é o seu sofrimento. Enquanto que o outro que andou de uma forma linear, é a sua felicidade. É aí que Deus atua. Isso foi tão colocado para vocês, porque faz assim um corte horizontal, total, nessa concepção de nós estarmos no pecado, estarmos sofrendo, enfim, e termos um destino de sofrimento, batemos no peito, dizendo meia culpa, minha máxima culpa. Não. Não temos culpa, nós temos erros, ignorância e desconhecimento, que são o quê? Saneáveis. Através de quê? Muito bem, perguntaram, mas se Deus não intervém no destino do indivíduo, ele dá a bicicleta e deixa ele andar, onde está a sua misericórdia? Onde está a sua graça? Onde está a sua atenção? Onde está o seu amor? Então nós respondemos, a misericórdia de Deus está justamente na possibilidade que ele dá para o seu filho a cada dia se refazer o seu destino, refazer o seu futuro. A misericórdia de Deus está consubstanciada na conscientização dele, que é o arrependimento, do seu distanciamento de Deus, que é o seu arrependimento. Conscientizou o erro. Vai sofrer muitas vezes pelo erro, vai ter dor, vai expiar. E, finalmente, os efeitos que esse erro trouxeram a terceiros, ele vai reparar. Então, arrependimento, expiação, reparação são os grandes veículos de reabilitação do homem para a sua felicidade, e é aí que se consubstancia de uma maneira infinita, porque o tempo nosso é infinito, a misericórdia de Deus. Fechamos a aula dizendo o seguinte,
É uma citação do professor. Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, vamos repetir, estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém neste mundo, por sua própria autoridade, pode decretar o Código Penal futuro, o castigo, a punição, a culpa. Ninguém pode ter essa autoridade, unicamente Deus. Portanto, nesse momento, com essas concepções tão avançadas da doutrina espírita, nós decolamos para um outro plano. E muitos perguntarão, como foi na aula passada, mas eu estou com dor na coluna, eu tenho diabetes, eu tenho esse problema, tenho outro. Eu fracassei nisso, naquilo. Bem, isso é o seu passado atuando no seu presente. Não se esqueça. Esse momento que você está aqui é um divisor de água. Até agora, você está passando aqui pelos seus efeitos, de vidas passadas ou de situações dessa própria vida, da vida atual. Tudo isso está gerando em você um distanciamento de Deus, um desrespeito às leis divinas. Tudo está levando você a cair da bicicleta e ferir o joelho. Daqui para frente, quando você conscientiza isso, e a doutrina vai ensinar e vai dar recursos a você, você vai ter um novo caminho, um caminho de respeito, de ajustamento a essas leis. Você vai poder andar muito bem na sua bicicleta. Agora, os efeitos dessa nova vida, desse novo homem, dessa nova mulher, só defluirão em outras vidas e, sobretudo, na vida espiritual também. Mas há um momento que nós devemos dizer non plus ultra, que é um texto latino, non plus ultra, não mais adiante, não mais adiante. Para e refaça a sua vida nessa concepção que o professor Kardec nos deu, que Jesus também nos deu, que Paulo fracassou em construir essa libertação do homem. Pelo contrário, ele aprisionou o homem na sua doutrina e na sua liturgia e na sua dogmática. Caminhemos. O futuro é nosso, na medida que nós abracemos ele. Bem, essa aula 194, ela fala da reforma do conceito de Paulo sobre a fé. Surge em Paulo, como se fosse alguma coisa extraordinária, um novo conceito. E esse conceito é a caridade. Então ele vai ter que reformar a fé, porque vai surgir a caridade. A doutrina da fé vai ser reformada. Vejamos aqui a Epístola dos Romanos 5.1.2, em que ele propõe mais uma vez, estou repetindo, a sua doutrina da fé. A Epístola 5.1.2 propõe como objetivo final do homem, o finalismo dele, a justificação pela fé. Ele vai ser justificado e viver em bem-aventurança perante Deus. Isso vai decorrer da doutrina da fé, que, segundo a doutrina paulina, aqui estudada, e para muitos teólogos, é a chamada Catedral da Doutrina Cristã. Quer dizer, ela é tão dogmática que ela erigiu a Eucaristia. É a Catedral da Doutrina Cristã. A fé em Jesus e seu sacrifício na cruz, tal qual um cordeiro, o Cordeiro de Deus, proporciona a remissão dos pecados. Nós vimos isso também. Os judeus entregavam cordeiros e bois para serem sacrificados nos holocaustos, os sacrifícios. O sacerdote levítico, ele recebia e fazia um cerimonial em cima daquela oferenda viva que ia morrer, e após a morte, o holocausto era entregue, o sujeito tinha os seus pecados remidos. Isso é lá em Levítico. O cristianismo pegou o holocausto e transformou num gesto de espiritualização. Não é mais a parte física, é a concepção
ao imaginário e atitude espiritual que ela criou. Então pegou Jesus, fez de Jesus um cordeiro, colocou ele como sacrifício, como o cordeiro era sacrificado em Levítico, nos holocaustos, entre os hebreus, colocou Jesus como sacrifício mediante seu corpo, seu sangue, que é a cerimônia da Eucaristia, e ali ele é oferecido a nós para depois ressuscitar. Apropriou-se do princípio dogmático. Não da forma, mas o princípio ficou. Se o princípio ficou, os indivíduos ficaram presos a essa ritualística, a esse culto exterior. Mas o Espiritismo veio mudar isso. E Paulo aqui, por alguma razão que nós vamos estudar, ele tem uma segunda conversão. É uma espécie de relâmpago sobre a doutrina salvacionista da fé. É um relâmpago. Algo inusitado, surpreendente ocorre. Paulo reforma os seus dizeres sobre a fé salvacionista. Vamos ver os conceitos de Paulo antes de escrever Coríntios 1,13.13, que denota a caridade como salvação e não como a fé. Antes disso, eis aqui alguns trechos da sua dogmática. Romanos 5,12. Justificados, levados ao céu, pois mediante a fé, temos para paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos intermedia. Por intermédio de quem tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Então, essa é o trajeto, a articulação teórica de Paulo, que por intermédio de Jesus, Jesus vai nos salvar. Nós vimos aqui quem nos salva é nós andarmos na bicicleta, sem ferirmos as leis divinas. Mas isso é Paulo. Ele que assertivamente diz, mais uma vez Paulo, Romanos 10,9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se eu acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, eu serei salvo. De fato, como Paulo iria escrever 1 Coríntios 13,13, contrariando a si mesmo, contrariando a sua concepção salvacionista de fé? Como pôde? Então vamos ler o trecho de Coríntios 13, 1,13, que você já conhece, é muito clássico. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como o bronze, que soa, ou símbolo, que retine. Símbolo é um antigo instrumento constituído de dois globos de metal que se percutem um contra o outro. É o símbolo, bate assim. E se eu tivesse o dom das profecias e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, aquela fé que Jesus fala, se eu não tiver caridade, nada sou. Então ele está dando um corte na condição salvacionista da caridade, da fé. A caridade é que salva. E quando eu houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada me servirá. Aí ele vai adjetivar a caridade. A caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. Não faz más suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então ele adjetiva a caridade e nessa adjetivação ele faz uma metáfora
em que a caridade se torna uma pessoa, um ser, em que esse ser sofre tudo, está sofrendo tudo, tudo sem reclamar. Tudo espera, tudo crê, tudo sofre. É a caridade. Agora, essas três virtudes, aí sim que ele dá o que nós falamos do corte, da sua reforma. A fé, a esperança e a caridade permanecem. A fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a principal é a caridade. Diz Allan Kardec: Paulo compreendeu profundamente esta verdade, que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, e que eu penetrasse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a principal é a caridade. Agora, ele coloca a caridade acima da própria fé. Por quê? A caridade está ao alcance de todas as pessoas, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de qualquer religião e qualquer crença para ser praticada. Paulo faz mais, define a verdadeira caridade, não somente na prática da beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Isso que Allan Kardec formula nos Evangelhos segundo o Espiritismo, CELD 2000, páginas 405 e 406. Então, nós temos que fazer a reflexão. Como Paulo, que construiu a doutrina da fé, coloca a fé agora abaixo da caridade. Como Paulo disse que a fé em Jesus nos levará a uma graça, e essa graça nos levará à libertação dos pecados, e nós seremos justificados, viveremos com Deus a vida espiritual. Bastando, às vezes, aqui radicalmente ele fala, radicalizando, crer que Jesus ressuscitou. Como tudo isso é transformado. Como ele exigiu esse sacrifício de Jesus, né, semelhante aos holocaustos dos hebreus, dos sacerdotes hebreus e levitas, mantendo o mesmo princípio, só que Jesus não está na carne, está no espírito, ele sacrifica no pão e o vinho e depois ressuscita. Como ele pôde fazer isso? É como se tivesse dado um tiro no seu próprio pé. Bem, naturalmente ele vai reformar isso outra vez, vai retroagir, porque a pressão é muito grande. Ele colocou essa luz, mas depois ele tenta tapá-la, mas com outras epístolas que nós vamos estudar. Mas a luz foi colocada, a janela foi aberta. Sobre a caridade ainda, nós temos uma citação muito importante do professor Kardec, que está aqui na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, é o ano de 1868, para 358, na edição da Edicel, que é lá de Sobradinho, Brasília, né? Edicel, para 358. O professor Kardec acentua: Paulo ter compreendido a caridade na prática da beneficência, na virtude das virtudes, que toca para com todos, de forma universalizada, sem qualquer discriminação, a bondade, a benevolência para com o próximo, com isto, a caridade sobreleva a fé. E mais, está ao alcance de todos, do rico, do pobre, dos fiéis e dos seguidores de todas as religiões, desde que ela se propõe à caridade. A caridade é assim como um ar que se respira. É aqui o ar, é encontrado em qualquer lugar, em qualquer templo religioso, em qualquer pessoa. A caridade
e ecumênica, é universal. Pertence a todos os cultos, sendo assim o laço comum que une todas as religiões que a abraçaram a caridade. Então, nesse texto que nós vimos aqui, a caridade é esse denominador comum que toca todas as religiões, toca todas as pessoas que queiram fazer o bem ao próximo, que têm a consciência que têm um dever, uma obrigação para com o próximo. Não é só o Estado que tem obrigação para com o próximo, de acordo com a nossa Constituição. Cada um de nós, de acordo com a nossa consciência, tem a obrigação de ajudar, de mitigar as dores, de aliviar, de socorrer o próximo num ato extremo e definido do nosso próprio amor. Isso independe de crença, religião, cor, etnia. Isso é um sentimento espiritual que não paira na carne, mas provém efetivamente da quintessência, a parte mais pura do nosso espírito. Portanto, a caridade é esse laço que unirá todas as religiões. É o caráter ecumênico. Mas o professor Kardec sabe disso. Ele fala estritamente agora da caridade no Espiritismo. O que é o Espiritismo? O espírita, porque o Espiritismo não é propriamente uma religião. Nós não podemos estudar isso muitas vezes, porque ele não tem holocausto, não tem sacrifício, não tem busto, não tem o quê? Não tem liturgia, não tem chefe, não tem sacerdócio, não temos nenhum chefe religioso, não temos ninguém, nós não temos os médios que são instrumentos dos espíritos. No dia que o espírito não quiser mais dar mensagem, o médium acaba. O médium é um dependente do espírito, ele não é nada sem o espírito. E os espíritos também são limitados. Então, nós não temos ninguém, temos a nossa consciência. Mas é um ato religioso que nós fazemos. E a caridade é um ato religioso no sentido de concebermos que a religião é o ato de nos aproximarmos de Deus. Se a religião nos aproxima de Deus, a caridade, por certo, é um culto nosso. É o nosso único culto. É a nossa única, entre aspas, liturgia. A caridade é a alma do Espiritismo, diz o professor. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Eis que, porque pode-se dizer, não há verdadeiro espírita sem a caridade. E é verdade, não há espírita sem a caridade. A caridade é a nossa liturgia. Portanto, nós avançamos mais um pouco e vamos estudar na próxima aula Coríntios 13:13 de uma forma mais interpretativa. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse trabalho nosso, que é o trabalho que nos vem dos espíritos que nos inspiram, no caso nos intuem, né? Isso vem tudo por intuição. E que Deus e Jesus nos abençoe.